Tá acabada. Ok, pode Tem começar. alguma coisa aqui aparecendo pra mim. Tá escrito continuar. Eu aperto continuar aqui. Continuar. Tá. Então, algumas pessoas eu conheço que estão aqui. Prazer, gente. Espero que todos estejam bem, vacinados, enfim, né? Ou semi-vacinados, que acho que é importante, né, nesse processo. Falar em dança, em conexão, em tempos de pandemia, assim, tem sido algo que a gente tem feito bastante, mas é um pouco estranho, né? Há pouco eu passei em frente à Casa de Cultura aqui perto da minha casa, que eu estou locada na Zona Sul de São Paulo, e a gente sente a falta, né, de ver pessoas se movimentando. Então, a dança promove isso, esse movimento, né? E, e para mim, né, esse movimentar ele surge desde a minha infância, assim. Eu tenho uma conexão muito grande com a dança, muito forte com o movimento. Tive o privilégio de ter um tio que curtia músicas black, né? Estilo black music, andava com caça-boca de sino, ia pro centro. Aqui eu estou perto entre o Capão Redondo e o Jardim São Luís. Não sei se vocês conhecem, se tem alguém daqui da Quebrada, da Zona Sul de São Paulo. E ele ia até o centro, pegava esse espaço e trazia e ensinava para os sobrinhos, né? Que no caso era eu, minha irmã, meu irmão. E aos 6 anos a gente dançava, passava o chapéu nos botecos aqui da quebrada e tal. E quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, entre 7 e 8 anos, eu fui atropelada. E eu quebrei o fêmur, fraturei o crânio, fiquei 3 meses em coma e fiquei 1 ano e meio sem andar. Então, a dança para mim, ela tem um sentido muito especial. Eu não danço assim para ser a melhor batalhadora, a melhor competidora. Nunca foi isso para mim. A dança sempre foi um refúgio, uma rota de fuga, mas também foi o jeito que eu tentei minimamente me mover, né? Foi por causa da dança, a dança que me fez me mover de fato, me movimentar. Então, penso uma criança ativa, eu jogava bola, gostava de jogar futebol, corria para cima e para baixo e de repente do nada você tem seus movimentos parados, né? Então eu fiquei na condição de tetraplégica. E isso foi muito difícil, né, para minha família, porque a gente era muito pobre, não tinha condições de comprar cadeira de roda, ainda bem, nem locar, então eu fiquei numa cama, que era uma cama, não sei se vocês já viram essas camas de abrir e fechar, então era nessas camas que meu pai me movimentava, colocava um pouquinho para pegar um sol no quintal, num beco, na viela e tal, era desse jeito que eu vi o sol, né? Então, para mim, movimentar sempre foi uma questão nesse sentido. Nunca foi para ser a fodona do rolê, a melhor Biguel do mundo e tal. É, eu comecei a dançar conscientemente, digamos assim, né, na adolescência, mas assim, tinha um grupo chamado X-Dance aqui na Zona Sul, que era meio que rival do The Face na época, né? Era um dos grandes grupos que dançava as street dances e tal. Então a gente dançava locking, dançava popping, dançava break. Mas na verdade, assim, pouco se sabia os nomes dos passos, né? Hoje a gente tem o privilégio da internet que facilita esse processo. Então, o que a gente tinha na época, nos fins dos anos 80 para 90, né? Era essa coisa do boca a boca, de você aprender. Eu aprendi break com as pessoas me ensinando num encontro que era uma vez por mês, que acontecia um encontro de rap na Casa de Cultura do Embu-Mirim. E ali os caras tinham contato no centro com a São Bento, com outros grupos e tal. Então eles devolviam, eles traziam e tal, e passavam um passo, por exemplo, um top rock, sei lá, um Indian Step. Ah, vai passar um Baby Freeze, mas assim, no outro mês, você tinha um mês para treinar, e se não tivesse bom, você tinha que voltar naquele mesmo passo e ficar lá treinando até os caras achar que estava bom e te passar de novo, né? Então eu sou de uma época que a galera meio que batizava, né? Que no Cramp tem muito essa coisa da hierarquia, né? Mas no break a gente tinha essa coisa de ser batizado como b-boy, como big-girl. Então até alguém te batizar, você ficava meio assim no rolê, né? E aí eu não percebia muito essa coisa do gênero dentro da dança, porque eu jogava futebol. Então, entre a minha infância e a minha adolescência, eu joguei futebol e o meu universo era a rua. Então, a rua é o lugar de reconhecimento do hip hop, né? A rua e a noite são os lugares de pertencimento e de reconhecimento. Eu já estava nesse lugar, né? Que eu venho de realidade de favela. Então, não tem lugar pra gente ficar dentro de casa, no barraco, com 7 filhos. Minha mãe tinha 7 filhos, né? E meus tios ainda dentro. Então, vocês imaginam a cena.
Então, num calor infernal, a criançada vai pra rua, vai curtir, vai jogar. Então, a gente aprendeu muito. Tudo que eu tenho dessa bagagem sociocultural e política foi a rua que me deu. Embora a rua seja um lugar de hostil, de extrema violência, de vulgaridade, de mulher de vida fácil, é esse lugar que colocam pra gente como a rua, né? Não é o lugar da mulher, não é o lugar da mulher dançar break, porque break é força, é resistência. Então, todos esses problemas tinha ali. Então, mas ao mesmo tempo, na favela, a favela é movimento, né? Tem um livro chamado Um País Chamado Favela, que tem uma pesquisa, não sei se vocês já tiveram acesso, do Celso Ataíde, e ele vai chamar a favela de refavela, esse novo movimento, né? Esse movimento pós anos 80, assim, que surge não só com funk, mas com outros estilos, com rap, com outras culturas, com as culturas capoeira, com todas as culturas que se movimentam ali, né? Nesse hibridismo cultural que é a favela, ele chama de refavela, esse movimento de empoderamento. Então, digamos assim que, entre aspas, que esse empoderamento, ele surge na minha vida, né? Porque eu estou aqui perto da estrada do Embu-Mirim, que é um lugar que sociopolítico falando, assim, né, socialmente politicamente falando, é um lugar que a maioria um centro de pessoas negras estão aqui, outros na Zona Leste, né, na cidade de Tiradentes ali. Então, o índice maior da população negra está meio que nessa região e é onde a gente teve muita concentração de lutas por moradias, né? Então, minha família, ela está numa ocupação hoje num condomínio, né? Mas foi fruto de uma luta, dos movimentos, enfim. Então, eu cresço junto com o movimento negro, né? Então, junto com as posses, etc. Ao mesmo tempo, vem o rap, que aqui era muito forte, né? Então, como a gente fala, historicamente, o rap aqui nessa região é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, eu estava dentro desse Triângulo da Morte, esse lugar que foi lido, assim, como um dos piores lugares do mundo para se viver pela ONU nos anos 80. Então, eu estava dentro desse cenário. Então, minha família passou, né, por situações de extermínio, meu irmão foi baleado, eu e ele fugimos de duas tentativas de extermínios aqui, que tipo, teve um desses eventos que 14, a gente foi num velório que tinha 14 amigos nossos sendo velados, assim, porque a polícia chegou e chegou atirando, matou todo mundo. Então, tem situações assim, né, e como que a gente usa, né, o que a gente usa de rota de fuga, né? Então, acho que o hip hop, ele salvou minha vida, ele salvou a vida da minha família, assim, principalmente do meu irmão mais velho, que era referência, meu primo, que era conhecido como Anjo Negro, o Joel. Então, são pessoas que influenciaram a minha vida, né? E o rap era muito forte. Ao mesmo tempo, eu inicio no hip hop, propriamente dizendo, assim, de uma forma mais séria, assim, para vocês, eu digo que foi pela moda, não foi pela dança, embora eu dançasse, assim. Porque aqui os grupos eram muito fechados, né? E tinha um cara que era o líder, assim, da minha quebrada, que era o Alex Street, e ele era meio bravo, eu achava ele meio bravo, assim. Então eu tinha vergonha, ou medo, receio de ir lá e falar assim, eu queria entrar na sua oficina, fazer sua aula, porque tinha que falar com o cara, né? Então a gente ia na Casa de Cultura, falava assim, tem que vir no horário da oficina dele, conversar com ele para ver se tem vaga, aquela coisa toda. E eu fiquei enrolando uns 2 anos para poder fazer parte. Mas enfim, entrei nesse grupo. Mas eu fiz parte de uma grife chamada Irmandade, que um dos sócios era o Mano Brown, né? Ficava aqui no Jardim Lídia. E essa grife, ela fazia roupas, confeccionava camisetas para vários grupos de rap. Racionais, Dinaldinho e tal. E eu acabei conhecendo um monte de lugar com eles, porque eu ia para as baladas, ia para os eventos, né, gratuitamente, né, então isso já era uma coisa bem bacana. Então a gente curtia o rap, curtia o show de rap, e aí vendia, eles colocavam uma stand, alguma coisa. Então o empreendedorismo ali do hip hop, na moda hip hop, sempre existiu também. Eu acho que tudo estava muito junto, né, entre os anos 80 e 90, era tudo meio que misturado. Então, era muito fácil, por isso que é muito fácil vocês verem os old school sendo DJs, MCs, grafiteiro, todo mundo vivia a cultura. Então, eu vivia a cultura, eu tive essa oportunidade de ser uma pessoa que vivenciou. Hoje, mais especificamente, eu estou dentro de 2 elementos, que é o break e o grafite, né? O grafite pelo grupo OPNI e o break pelo grupo coletivo
o grupo Ghetto Crew. Na verdade, é um grupo que surgiu aqui na Quebrada, aqui na Zona Sul, que eram ex-alunos meus, uma galera que vem da Casa do Zezinho, Paraisópolis e outras pessoas que foram me conhecendo ao longo do tempo, né? Juntamente com o Rod Style e o Fênix inicialmente. Então tem gente de Osasco, da Rocha, tem gente de vários lugares. Esse coletivo surgiu na ideia da gente abrigar pessoas que são excluídas dentro da dança. Então, pessoas que vão se identificando, tendo uma orientação sexual que não é lida, né, como normal dentro da nossa sociedade. E aí a gente vai abrigando essas pessoas, principalmente do break, né? Então, a gente tem essa característica de acolhedora nesse sentido. Eu fiz parte de um grupo chamado Silêncio Criativo, que eu fui fundadora desse grupo. E aqui na Quebrada, entre Paraisópolis e Capão Redondo, a gente fez uma longa história com esse processo de arte e educação, né? Sou arte educadora há 20 anos e fui me descobrindo também arte educadora dentro desse rolê de rua, de você ter que ficar explicando, né? Porque a gente aprende, vai ensinando o outro, e foi dentro desse rolê assim que eu fui me encontrando enquanto arte educadora. Fugi, que o que eu achava que ser professor, né, ganha muito pouco, mas a minha graduação é em educação física. Aí eu fui fazer matemática, queria fazer direito, fiz matemática 1 ano e meio na Unesp, de Presidente Prudente. Aí quando eu retorno, eu desisti, eu tranquei, fiquei só 1 ano e meio, porque eu não aguentei, porque esse negócio de ficar um olhando para a nuca do outro não dava certo. Então eu voltei. Quando eu voltei, eu falei, eu vou ser arte educadora. Eu trabalhei no Censo 2000, para vocês terem ideia. Então, trabalhei nessa parte do IBGE, trabalhei como fiscal concursada, isso tudo concurso. Pensa a minha família tendo ataque porque eu desisti. Eu prestava concurso, eu ficava um tempinho e desistia. Fiscal de ônibus, essa São Paulo Transporte, fiz de tudo um pouco, assim, porque meu pai era motorista de ônibus, então ele imaginava que todo mundo ia fazer carreira dentro desse setor. Aí, e por aí eu fui, a paralelo eu ia dançando, só que eu falava, gente, eu não me enquadrava, ia, por exemplo, telemarketing, eu dormia, não conseguia me enquadrar nada desses empregos convencionais. Então foi aí que eu falei assim, tá bom, volto às origens, vou me esforçar para ser arte educadora. E aí fiquei, né? Tenho alguns registros em carteira, coisa que é difícil, né, as pessoas terem, então eu fui contratada algumas vezes como monitora, eu trabalhei em CEL, como CEL Paraisópolis, inaugurou o CEL, entrei e fiquei lá durante 10 anos praticamente nesse CEL. Trabalhei na ONG Casa do Zezinho, que é uma ONG grande, que é legal também é um espaço legal para você pegar experiência, né, em relação à dança como arte educador, porque se você não aprender lá na Casa do Zezinho, quem passou pela Casa do Zezinho, se não entender, se não aprender o que é ser arte educador, não aprende em lugar nenhum, porque é uma experiência. Lá eles trabalham eles seguem o Paulo Freire, né, com as bases teóricas da pedagogia do oprimido. Então eles usam a pedagogia do arco-íris, eles chamam, e eles trabalham por cores, divide por idade. Então você tem que criar planos de aula para cada turma. Se você pega 8 turmas num dia, são 8 planos de aula diferentes. Então você tem experiências diferentes e relatos diferentes para contar, porque depois você tem que fazer seu relatório, né? Então ali é um ambiente bacana para se entender, né, se entender enquanto arte educador e aprender a ser, né? Porque também é isso, não é só você saber o movimento, saber o fundamento. Isso é o de praxis, é a nossa praxis enquanto dançarinos, né? Mas quando a gente vai educar, a gente tem que ter outras ferramentas na mão, né? Então, o papel do arte educador, ele é muito importante nesse sentido, né? Tem lugares que não trabalham com essa ideia, tem países que não tem essa profissão, né? Arte educadora, então, ou educador social, porque não precisam, né? Não tem ONGs, então tem gente que vem de fora, pessoas vêm da Alemanha, por exemplo, para aprender, para fazer estágio aqui no Brasil. Então a gente tem que aprender a entender a importância, né, que se dá e que se tem esses trabalhos, por exemplo, né? Porque a gente está vivendo dentro de um lugar que é uma desigualdade extrema, a gente vive dentro disso, desse globo, né? Dessa desigualdade social muito grande. Então, o trabalho assistencialista, ele acaba sendo primordial, né? Então, como que a gente faz, enquanto arte educadores, para fazer com que a gente transforme pessoas, né? Que a ideia é transformar, e o hip hop, ele surge daí. Enquanto
formada, né, pela minha formação enquanto educadora física, eu tive a oportunidade de trabalhar em academias também, com dança. Então, academias de musculação, enfim, que tem a parte de condicionamento e tal. E na parte de dança também trabalhei com street dance, então eu tenho uma larga experiência também dentro desse setor. Embora eu não goste, eu já trabalhei por necessidade. Eu não gosto porque é muito mecânico, né? É diferente de quando você está dentro de um lugar, de uma ONG, por exemplo, que você está trabalhando para a transformação. Ali você está trabalhando para as pessoas, para uma estética, né? Para as pessoas terem qualidade de vida, entre aspas, mas gira em torno da estética. Quando a gente está trabalhando também em escolas, eu tive a oportunidade de trabalhar em escolas tipo AA, né? Em Alphaville, por exemplo. Eu saía do Capão Redondo, do Jardim São Luís e ia lá para Alphaville. É outra realidade. Então, você vai trabalhar com a dança, vai trabalhar com hip hop, mas você vai de um outro ponto de vista. Então, você tem que mostrar a dança para aquela galera e mostrar as desigualdades, né? Mas assim, olha, essa é uma outra realidade que muitas pessoas nem sabem o que é favela. A gente acha que todo mundo sabe o que é favela, mas quando a gente vai para esse universo, a gente vê que tem pessoas que nem têm contato com pessoas pobres, que o empregado dele já é de uma classe média também e fala outros idiomas, enfim, são outras realidades. Existe o choque, mas a dança, ela me possibilitou atravessar a ponte. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente dizer, porque antes a gente tinha muita coisa de ficar local, né? Porque o hip hop ele tem que fortalecer a sua comunidade. Era isso que a gente tinha na nossa cabeça, o local. Aí quando eu atravessei a ponte, eu tive a possibilidade de ver o local, ver o que estava acontecendo no centro, por exemplo, ser uma referência dentro do que acontece no centro, porque quem fica na periferia fica sempre em torno ali e a nossa história nunca é contada, né? Sempre alguém conta. E assim, as histórias, eles não lembram de nenhum grupo da periferia, eles não tratam de nenhuma história que está à margem, porque não tem acesso, também não é culpa de quem está no centro, né? Porque também é difícil, a gente vive num estado segregador, num estado genocida, né? Então, a dança me possibilitou atravessar essa ponte. Quando eu atravesso a ponte, e eu tinha facilidade com o estudo, né? Isso era uma coisa. Eu também tive uma necessidade de levar para os meus amigos um pouco de conhecimento, porque eu ficava incomodada. Poxa, todo mundo sai da escola, principalmente os meninos, né? No ensino médio. Pô, meus amigos estão saindo da escola, vão trampar e tal, mas as meninas, elas ainda conseguem manter esse trabalho, manter a dinâmica de ajudar a mãe em casa e ir para a escola, porque as meninas são educadas para isso. Os meninos, eles são obrigados a estar num outro lugar dentro desse universo, né? Desse mundo chamado, eu estou falando desse recorte de periferia, de favela. E aí, isso começou a me incomodar muito. Meus amigos, na época, eles não... eu tinha uns amigos que eles não sabiam ler e escrever direito, então eles gravavam as músicas, né? Em toca-fitas, eles ficavam recortando a fita, fazendo colagem. E aí, assim, eles construíam as letras deles. E eu falava, poxa, a escola poderia ensinar isso, né? Mas eu não sabia que lá fora a galera estudava, que na verdade o hip hop, ele surge dessa inquietude da juventude, de querer aprender e não ter acesso, né? Porque jovens negros não tinham acesso à educação lá nos Estados Unidos, quando a gente fala dos Estados Unidos. Tudo que a gente vive hoje de experiências com o hip hop em relação ao corpo, já estava acontecendo, né? Anteriormente. Que a cultura hip hop ela só foi lida como cultura hip hop, né, em 1974. Quando a Afrika Bambaataa chega e fala, isso é hip hop, né? Mas a gente sabe que os elementos artísticos, eles já estavam acontecendo ali. E a forma de se educar também estava passando por esse processo, né? Então, em 1971, quando os jovens gritam por paz, e eles resolvem sair pelos bairros pregando a paz, divulgando essa cultura de paz, eles estavam com professores, estavam com, em sua maioria, negros, pobres, que estavam sendo, que tinham seus direitos ali sendo ocultados, velados, né? E eles estavam jogados politicamente falando. Então, não tinham políticas afirmativas para aquele povo naquele momento. Então, a juventude começou a se mover. E isso, que era uma coisa local, virou global, né? Então, hoje a gente está no meio de uma pandemia, a gente está discutindo sobre dança, né? A dança break é hoje uma realidade olímpica, tá todo mundo falando disso e todo mundo virou b-boy agora. Incrivelmente,
Apareceu um monte de b-boy e big girl. Eu falei, gente, tá legal, né? Tá no caminho, mas eu acho que é isso, né? São portas que se abrem. A gente não pode esquecer que, por exemplo, eu joguei futebol. E o meu futebol de terra batida, ele continua lá. O futebol de terra batida continua. Se eu quiser jogar, sair agora e jogar, eu vou conseguir, né? Eu vou praticar. E tá tudo certo. Tem o futebol olímpico, né? Tem a Copa do Mundo, que gira tudo, e na verdade tudo gira em torno do futebol. Não deveria ser assim também, né? Mas enfim, tudo gira em torno do futebol. E agora todo mundo resolveu falar de break, né? Tem especialistas de break, quando as pessoas vão falar e falam, enfim, chegamos aonde, meu amigo? Você não sabe nem o que é break, né? Qual que é o sentido do break para você, né? Então, como eu estava falando para vocês, para mim tem um significado, né? Assim como outras pessoas já falaram, né? Os precursores do hip hop, do break, do hip hop também já falaram que é um estado emocional, né? É estar break, né? Então, para mim, estar break, fazer break, é viver, é ter uma vida, é viver isso todos os dias. Então, eu durmo pensando no hip hop, não é só break, né? Minha cabeça é ampla. Então, não sei se vocês já perceberam, se vocês acompanham minhas redes, vocês vão ver que eu faço um monte de coisa e falo assim, como que você faz um monte de coisa? É porque desde sempre eu vivi o break. Oi, Anjinha, tudo bem? Então, eu vivi break, eu vivi hip hop, minha família vem disso, vem do hip hop, né? A gente vem de bailes e a gente acompanhava todo o processo e não dá para ser diferente, né? Eu acho que dá para ser, né? Que a gente vê que tem muitas pessoas que vivem o seu elemento de forma isolada. Ok, legal, aproveita, respeito, mas eu sou hip hopper. Então, se você tiver a sorte, a gente fala só, se você tiver a sorte de passar por um hip hopper em sua vida, você vai ver que a sua vida não vai ser mais a mesma. Então, a dança, para mim, embora a gente tenha várias vertentes da dança dentro desse universo, desse mundo chamado hip hop, a gente tem que entender o sentido da cultura hip hop, né? Porque o hip hop ele salva vidas, o hip hop ele prega paz, hip hop é união, mas por que é união? E quando a gente fala de união, a gente está falando de todo mundo. O hip hop ele luta, ele o centro da luta é antirracista, é um movimento que luta pela justiça, né? Então, se está lutando por justiça, a gente está se aproximando do feminismo negro interseccionado, a gente está se aproximando do mulherismo e a gente está criando um outro jeito de ser tudo isso, de ser mulher dentro do hip hop. Então, acho que é isso, é o movimentar. Como que a gente movimenta, né? Como que as mulheres se empoderam e se movimentam dentro da cultura hip hop. Então, eu tive que buscar informação. Então, para eu poder ajudar meus amigos, eu tive que optar por uma graduação. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Dança, só tinha 20 vagas, eu fui para a segunda fase da Unicamp, e é muito cruel o processo seletivo da Unicamp, o vestibular da Unicamp. Quando você vai para a segunda fase, se você não tem balé clássico, por exemplo, você fica de fora. Então, quer dizer, que dança é essa que eu tenho que dançar? Uma dança eurocêntrica, né? Pelo menos na minha época era assim. Então, eu não tinha balé na época. Eu fui ter contato com balé por causa da dança, que eu conheci a Cia das Artes e acabei ganhando bolsa. Passei por essa também. Então. E aí você chega lá, é um mundo totalmente. Todo mundo tá com ponta, né? No processo seletivo da Unicamp, é assim, todo mundo de ponta e você chega de tênis. Você já fica meio amuado, todo mundo já dá aquela encolhida, tipo flash dance. Não sei se vocês assistiram flash dance. A mina chega lá, é tipo aquilo, cheguei fazendo mau barulho, causando, aí já tipo tiro o fone, tá tudo errado, né? Tava tipo curtindo a minha vibe, meu som. Eu falei, nossa, já comecei a ficar assim. Aí fala assim, olha um quadro, interprete ele. A gente não tem acesso a museu, a gente não tem a cultura de olhar para as coisas. Como que eu vou interpretar esse quadro? Eu já fiquei assim, né? E agora, né? Ah, tá, ouça esse poema, ouvimos o poema. Interprete ele. Aí vem uma mulher lá, coreógrafa, não sei das quantas, né? Ó, legal a carreira dela. Maravilhosa, uma bailarina. Aí passa tudo na ponta e você de tênis, né, para fazer o teste. Aí você fala, gente, que lugar é esse? Em nenhum momento eu pude apresentar a minha dança. Aí um outro momento foi da dança afro, eu falei, ok, foi ali que eu me destaquei, mas assim, não atingi a pontuação da atividade prática, né, da prova prática.
E aí meus pais entraram em crise, principalmente meu pai, porque na época eu estava focada em prestar, eu queria prestar direito na época, né? Eu atingi nota de corte de direito na Unicamp, só que eu prestei dança. E eu não conseguia entrar por causa da prática, né? E aí foi um caos, né? Porque todo mundo, hip hop é isso, é coisa de maloqueira, aquela coisa que os pais vão falar, né? Não é pra mulher, resumidamente, né? Não é o seu lugar, né? Sai daí. Mas aí eu insisti, né? E aí depois quando eu voltei de Presidente Prudente, que eu entrei em matemática, eu vim ficcionada, eu falei assim, não, acabou, não vou levar isso. Aí depois eu decidi fazer educação física, que era mais fácil, paguei pelo curso, porque na USP era integral, e eu precisava, é integral, é gratuito, mas você precisa de bolsa, né? Por exemplo, eu estou no doutorado, estou sem bolsa. Aí de que vale um doutorado na USP sem bolsa? Para quem é pobre, né? Como que você faz ciência dentro de um lugar sem bolsa? Não tem como. Então eles vão falar que não é ciência aquilo que a gente faz. Vão falar que não é ciência o que a gente faz com o corpo, porque a gente está educando e está transformando e está salvando vidas, né? Porque a gente está dentro do estado de genocida. Então, assim, quando eu decido fazer educação física, justamente era porque eu escrevia para os editais de fomento e não era aprovado. Aí, quando a gente conseguiu passar a ficar na suplência de um fomento, e aí os caras pediram toda a documentação para a gente entrar, depois veio alguém e tirou. Né? Eu falei, ué, gente, como assim? Então não basta a gente também ter conhecimento, a gente sabe que a gente vive num país corrupto, que existe jeitos e jeitos de se fazer. Durante a pandemia eu acho que facilitou, né? Os editais deram uma facilitada, porque eles precisavam jogar esse dinheiro, né? E aí vários grupos conseguiram ganhar alguma coisa. Eu acho que aí facilitou. Mas o que a gente tem que fazer, tem feito, né? Eu e as meninas que são da minha CRIO, a gente, junto com a Aninha, que é do Bem Serral também, a gente se reuniu e falou, vamos ajudar a galera durante a pandemia. Então a gente começou ajudando, e aí a gente está com a ideia de ser uma produtora aí para a gente poder dar continuidade e receber também por isso, que é válido, né? Eu acho que a elaboração de projetos é uma coisa assim que é complexa, que ninguém quer pagar, né, para quem elabora o projeto, e é muito difícil. E temos que ser valorizados também. Então, assim, dentro desse universo de se fazer existir, dentro da dança propriamente dita, eu fui criando vários caminhos, mas eu estava tentando ajudar os outros e fui me profissionalizando, foi essa a questão. Então, eu fui para ajudar meus amigos a escrever, aí não só eles, né, mas aí quando eu comecei no ateliê terapêutico, que era no Centro Social Santa Mônica, foi um espaço assim que também me abriu muitos caminhos, muitas possibilidades. Como eu era boa em matemática, eu comecei a dar uma oficina de matemática para as crianças do Fundo 1. Deu uma oficina chamada de criatividade, que era uma oficina de sucata, e a gente construiu uma cidade, assim. O trabalho mais louco que eu fiz foi uma maquete em que as crianças podiam andar dentro de becos, viela, subia morro, descia, então tinha mais ou menos a altura deles, assim, das crianças da quarta série. E aí ali eu pude ter a experiência de criar projetos. Ali foi um ambiente bacana assim, para entender o que era esse caminho de criar projetos. Mas ao mesmo tempo também entender que com o hip hop era possível educar, porque eu dava aula de dança para eles. Então, ao mesmo tempo, eu era professora legal, não era professora chata de matemática, porque a mesma professora de matemática dava aula de dança e eu passei a dar aula de esportes também para eles. Então, eu ficava a semana inteira na ONG, assim, me divertia com eles, assim, e experienciava várias coisas. Eu acho que é meio que essa capacidade de criar coisas, de construir atividades diversas, de dar aula em vários lugares, foi surgindo também dessas possibilidades que eu fui carregando, que eu fui assumindo, vou ajudar fulano, como que eu vou fazer? Então a gente cria e desenvolve um outro cenário, né? Atualmente a Anjinha está aqui presente, eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, eu acho que a gente tem feito um projeto muito bacana, que é o Quadro Negro, que é o Minha Escola é um Museu. É um trabalho de grafite que a gente vem realizando, mas para abrigar memórias, né? Memórias negras. Então a gente vem trazendo as narrativas de personalidades negras. Então, a questão é, o que você pode fazer para melhorar a sua comunidade? O que você pode fazer para melhorar o seu espaço? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu aprendo, o outro também pode aprender, né? Então, como que a gente pode construir
coisas que sejam realmente, de fato, impactantes, né? Porque muitas pessoas falam assim, eu vou realizar um projeto aqui, mas o cara... Primeira coisa que, assim, edital, por exemplo, quando a gente está falando de edital, é um dinheiro do povo. Já começa por aí. Esse dinheiro ele tem que voltar, ele é nosso. Ele não é meu enquanto produtora, ele não é meu enquanto a dona do evento X, Y, Z. Ele é do povo. Se eu peguei uma emenda, esse dinheiro é do povo. Então, eu tenho que tirar o mínimo possível, claro, para a gente ter um auxílio, alguma coisa, mas esse dinheiro é do povo. Ele não é um dinheiro que eu peguei, assim, um prêmio, por exemplo, ele não é um dinheiro de um emprego, de um trabalho contínuo, digamos assim. Sei lá, fui contratada para dar aula numa escola X. Não, esse dinheiro é meu. Agora, o dinheiro que eu faço com os fomentos, com os projetos, ele é do povo. Isso a gente tem que ter ideia, tem que ter em mente para a gente poder evoluir. Só assim a gente consegue... Por que as coisas legais acontecem para umas pessoas e não acontecem para outras, né? Porque é por causa da ganância das pessoas. As pessoas são gananciosas. A gente tem que fazer as coisas acontecer, que o resto flui. Por exemplo, essa minha experiência na universidade, né, eu poderia ter entrado no mestrado na USP, pela USP, falando de qualquer outra coisa que iria me dar um dinheiro imediato. Mas eu quis falar do meu povo que estava morrendo, é o povo negro que está morrendo todos os dias, sendo ameaçado o tempo todo. Então eu quis falar dele. Eu quis trazer, não só falar das nossas dores, mas eu quis trazer uma possibilidade, né? Uma perspectiva de futuro. Eu acho que é a gente pensar em mudança, tá? Tem um problema, a gente diagnosticou que a escola ela não trabalha com as dimensões do nosso corpo, ela não é uma escola que foi feita para a população negra, nós somos sinestésicos. Claro que nós seremos o aluno problema. Eu fui aluna problema. Eu acho que parte de vocês também deve ter sido. Então, assim, o que é um aluno problema para a escola? E é uma pergunta que eu deixo para vocês. O que é ser um aluno problema? E por que causa? E por que você se revolta, né? Por que você é um aluno revoltado, como os professores falam? Então, existe esse problema e ele existe. Então, o que eu poderia fazer com o meu saber, né, que fosse impactante, que pudesse ajudar a minha comunidade? E quando eu falo a minha comunidade, estou falando da nossa comunidade. Estou falando desse coletivo nosso, que é um coletivo enorme, né? Que foi... que teve que parte, né, nossa ancestralidade, ela sofreu com isso, né? Então a gente tem que entender que a cultura hip hop, o samba, o funk, fazem parte da cultura vernacular do Atlântico Negro. A gente é parte, a gente é produto dessa diáspora, né? Então, todas as nossas ações, elas têm que tender para um Estado que nos leve para uma consciência política, para uma consciência emancipatória. Então, se eu não fizer isso, claro, não está errado, eu poderia ter feito uma pós, sei lá, em alto rendimento somente, pensar só nesse recorte, que eu estaria suave, ia estar ganhando meu dinheiro, estar trabalhando com a galera fitness, ou enfim, dentro da educação física. Poderia ter partido por esse caminho, não falar de hip hop, ok. Mas eu decidi falar de hip hop. E é algo que foi muito interessante no sentido de que abriu caminhos para a gente discutir o hip hop enquanto processo educacional dentro da universidade. Não só eu falo de hip hop na academia, existem outras pessoas. Tem uma disciplina acontecendo na Unicamp, de pós-graduação. Então, eu acho que a gente vem avançando. Mas o meu livro ele trouxe uma perspectiva bacana, que foi a de sistematizar o que é a pedagogia hip hop no Brasil. Porque a pedagogia hip hop, ela já existe, é uma teoria, mas ela é diferente nos Estados Unidos, ela é diferente na Itália, ela é diferente em Portugal e é diferente no Brasil, é diferente em Cuba. Mas o que faz a gente avançar, né? O que fez a gente avançar foi ter criado um ambiente que trouxesse docência compartilhada, que a gente chama entre professor e artista, e a gente ficar dentro da escola continuamente. Por exemplo, nos três últimos anos, que é do Fundi 2, que é do 7º ao 9º ano. Então eu fiquei no último campo durante 3 anos. Eu acompanhei o processo desses estudantes,
contribuir com a elaboração de TCAs, que são trabalho de conclusão autoral. Então a gente trabalhou dentro desse lugar. A gente construiu, hoje a MF Saturnino Pereira, que é onde a gente atuou, eu e a Angie atuamos, né, como OPNI. Essa escola é uma escola que está sendo uma escola modelo, que a gente tem desdobramentos dessa pesquisa, né? Então a gente não foi lá só usar o cenário, usar aquele objeto, né? Pegar as pessoas como objeto de pesquisa e sair fora. Não, a gente foi com a ideia de transformá-los em sujeitos da pesquisa, né? E eram alunos problemas também, estudantes problemas que ninguém queria saber. Então eu falei, eu quero trabalhar com esses estudantes para a gente poder ver a evolução. Alguns deles tinham noção de corpo por causa da capoeira, mas a maioria nem conhecia rap direito, assim. Depois eles ficaram, porque meu pai ouvia uma música tal. Depois eles foram entrando nessa dimensão, mas a maioria só queria saber de funk, né? E aí a gente teve que fazer todo um trabalho. Eu trabalhei com o livro da Revolta dos Malês nos últimos 2 anos, que é do José Reis. E esse livro ele tem 600 páginas. A gente trabalhou com os estudantes do 7º, eu entrei com eles no 7º ano, com um break. Na verdade, eles não queriam saber de fazer nada, porque eles estavam na sala de informática, eu tinha que tirá-los da aula de informática para ir para a aula de dança. E eles não queriam, claro, né? Obviamente. E aí eu comecei a colocar coisas no quadro, assim, hip hop, James Brown, alguns nomes assim. Então, nesse primeiro ano, que foi um projeto meio que piloto, a gente construiu uma linha do tempo de personalidades negras que foram importantes para o hip hop ou para a dança. E eles tiveram o primeiro contato foi com James Brown, porque eles viram o Brown e falaram, tem um MC Brown, Mano Brown, não sei o quê. Aí foi assim que eles começaram a pegar os passos que eles vinham do James Brown e a gente começou a comparar com os passos do funk para a gente chegar no break. Então foi todo um processo, né? E depois esse grupo ele acabou em samba, acabou em capoeira, o mestre de capoeira veio e finalizou o processo assim, de pesquisa que a gente estava inicializando ali. E aí essa escola ela tem uma diretora, uma peculiaridade que é uma diretora negra. Isso facilitou um pouco, mas a gente sabe que dentro da escola a gente trabalha com todo tipo de pessoas, evangélicas, racistas e etc, né? Mau caráter e por aí vai. Então dificultava um pouco o andamento. Então o primeiro ano foi um pouco complexo, porque eu não consegui fazer uma docência compartilhada, não tinha uma liga com a professora, né? Aí os 2 últimos anos a gente já conseguiu. Então, mas essas experiências que eu estou falando, elas não estão especificamente descontadas nesse livro. Porque esse livro, A Pedagogia Hip Hop, Consciência, Resistência e Saberes em Luta, que é esse livro aqui, parte das minhas experiências iniciais na ONG Casa do Zezinho. E lá na ONG Casa do Zezinho eu atendia 1.500 alunos, estudantes, Zezinhos, que eles chamam assim. E aí a gente fez um recorte entre 13 e 17 anos. Então a gente pegou uma sala que eles chamam entre solar e oriente, que é por cores, né? E eu tinha uma turma de 60. Então nem sempre os 60 queriam dançar. Então a gente tinha uma atividade, a gente chamou de hip hop inicialmente, mas porque como na casa do Zezinho tinha um estúdio, tinha uma revista, então eu comecei a distribuir essa turma. Então tinha galera que filmava, tinha galera que era da comunicação, tinha galera que fazia as letras de rap, tinha galera que pintava, que grafitava, tinha galera da dança. Todo mundo aprendia a dançar. A regra era, para você estar em outro grupo, no subgrupo, você tem que dançar. Mas quem apresentava era só quem se sentia à vontade. E eu sempre fiz isso nas minhas atividades. Eu acho que essa história de ONG, de produto final, sempre me incomodava, né? Das ONGs que eu passei. Então eu sempre criei um campo de negociação com os adolescentes, com as crianças e adolescentes. Então sempre quem apresentou foram pessoas assim que quiseram estar fazendo naquele momento, fazendo parte, enfim. Dessa ONG Casa do Zezinho tem estudantes que são da Gueto Crew, né, que hoje são colaboradores, que continuam dançando. Tem pessoas que cantam rap, tem pessoas que têm agências de moda, tem pessoas que viajaram o mundo com dança. Então, desse campo surgiram vários sujeitos, né? E que são hoje, que contam as suas histórias, assim, que continuam com o hip hop, isso é bacana. Tem gente que virou musicista, que fala coreano, chinês, falo, nossa, isso é o massa, mas que começaram com o hip hop. Acho que o hip hop é isso, é ferramenta.
né? Ferramenta de transformação. Eu não sei se alguém tem alguma coisa para perguntar. Eu não sei como que a gente abre, se a gente abre um pouquinho para perguntas. Eu não sei como que funciona aqui. Se a gente, eu estou vendo os participantes, mas eu não estou conseguindo ver se tem alguma coisa no chat. No chat não tem nada por enquanto. No caso, quem quiser falar, pode abrir o microfone aí. Fala aí. Tudo bem? Boa tarde, Cris. Boa tarde. Você explicitou para a gente aí toda a sua caminhada. Eu imagino que nesse rolê sempre surgiram várias problemáticas aí que você teve que enfrentar. E eu vejo que você usa muito o hip hop como ferramenta, sua principal ferramenta. E a questão que me surgiu aqui é se, assim, na cena hip hop atual, não pensando o hip hop como ferramenta didática, pensando o hip hop cultura. Se você encontra alguma problemática dentro do hip hop ainda hoje que precisa assim ser resolvida até para potencializar o hip hop enquanto ferramenta didática ou para melhorar a cultura, meu questionamento é esse. Então, assim, a cultura, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de educação, a gente está falando de política, por exemplo, né? Eu tô com áudio, né? E aí a gente não é educado politicamente, então a gente fica muito afastado, né? E como a gente vive num país de desigualdade, a gente precisa fomentar ou lutar pelas políticas, né? Pelas políticas públicas. Eu acho que o movimento, ele aqui em São Paulo, ele tem essa característica, ele é um movimento político, ele surge desse movimento político, né? Dessas lutas. Então, tanto que a gente tem o mesmo hip hop, ele só existe porque ele é lei, por exemplo, é uma lei. Então, a gente está construindo leis estaduais, a gente tem uma PL aí que ele vai se tornar bem imaterial. Então, assim, se o hip hop ele tem todo esse contexto, né? Mas só o que acontece? O que eu vejo enquanto cultura? Tem pessoas que fazem parte de determinados elementos como MC, vamos falar do rap, ou do grafite, ou do break, mas eles estão fechados no que eles fazem. Eles não têm essa consciência política do que é a cultura hip hop, né? Por exemplo, para a gente entender que para eu ganhar um cachê na Secretaria de Cultura, por exemplo, eu tenho que ter um portfólio, eu tenho que ter meus documentos, meu RG tem que estar validado. Ele só dura 10 anos o RG, gente. Aí tem gente que tem o RG o cara tem 30 e poucos anos com RG, sei lá, de 6 anos de idade. Aí ele quer que os documentos dele sejam aprovados no jurídico. O documento dele não vai ser aprovado. Se ele tiver qualquer BO no CPF, não vai ser aprovado. Então, minimamente, a gente precisa conhecer os nossos direitos. A gente já pesa por aí. A outra questão existem os hypados do rolê. Tem um monte de gente, e principalmente agora, né, durante a pandemia, tem um monte de gente que fez boom, né? Que está usando isso como uma plataforma. A dança, ela ainda ficou a desejar, né? A galera da dança ainda está meio assim, porque é difícil ter um celular da hora para você fazer uma gravação, é difícil a gente se conectar com as pessoas, chamar a atenção das pessoas, a gente se movendo, né, num ambiente que não é tão legal. Então, assim, quem tem condições, quem tem câmera, acesso a isso, vai estar produzindo, né? Então, assim, e as coisas que são momentâneas. Existem, para mim, a juventude hoje é uma juventude do momento, das coisas instantâneas. Então, tudo que é instantâneo, é rápido e tal. Então, as vertentes, as diversas vertentes do rap, por exemplo. Então, chega e domina, pá. E as danças também, o movimento que chegou ontem, todo mundo já sabe fazer, aquela coisa, etc. Então, assim, as coisas estão andando numa velocidade muito rápida. Mas a gente precisa entender que a gente está dentro de um processo político que não é feito para a gente vencer. Ele é feito para nos matar. Que a gente está dentro de um estado de genocida que é da necropolítica. Por isso que eu falo assim que a dança, todos os elementos artísticos, né? Digamos,
do hip hop, ele vai nos educar. E ele vai nos educar politicamente, porque você vai se tornar um cidadão. Ser cidadão, o que é ser cidadão, né? Entre aspas. Né? Entre aspas, porque assim, a sociedade deixa a gente ser cidadão até certo ponto. Só que assim, pra gente ser, ou a gente está dentro de uma classe já favorecida, ou a gente vai ter que lutar muito pra gente vir a ser. Né? Então, é complexo falar de hip hop se a gente não estudar o que é o hip hop. Então, acho que o primeiro passo é a gente estudar o que é hip hop, estudar o que a gente está fazendo. Mas a juventude, ela está pegando a coisa pronta. Tipo, peguei o momento, o trap, a base do trap é essa aqui, eu vou jogar lá e eu não sei a história, eu não sei quem estava trabalhando lá atrás. Eu não sei a história do DJ, como que foi feita essa construção histórica e por que os caras têm que usar o vinil e por que o vinil não, o vinil sim, por que as picapes sim, os outros equipamentos não. Entendeu? É meio complexo a gente falar disso, porque as pessoas podem simplesmente usar a cultura hip hop. Não é errado usar, né? Mas a gente briga pela formação. E a formação, ela não é só cultural. Ela é política, ela é educacional. Porque, assim, a gente tem que entender que não se separa as coisas. O sistema eurocentrado, eurocêntrico, né? Ele ensina a gente a aprender, a gente vai para a escola, aprender matemática, português, ciências, ali, um olhando para a nuca do outro. A gente não é educado para aprender com a nossa cultura, por exemplo. Porque a pedagogia hip hop seria isso, é você aprender com a sua cultura. Você evidenciar histórias que foram ocultadas. Por exemplo, quando eu trago a Revolta dos Malês, é porque tem um sentido nisso. Não é uma coisa aleatória jogada. Né? É porque essa história ela não é contada na escola, nos livros de escola, quando é um parágrafo mínimo. Então, assim, por que você não pode aprender com os seus saberes? Por que você, se você olhar para as sociedades indígenas, por exemplo, que o nosso povo faz parte da nossa terra, a gente olha os saberes ancestrais, né? Mas para a gente é muito rústico aquilo, muito bruto. A gente não entende que com esse saber a gente pode aprender a matemática, o português, a história, a gente pode aprender outras línguas. A gente não usa isso porque isso não é ensinado para a gente. Então, a cultura hip hop seria uma possibilidade sensível da gente vir a ser. E vir a ser está longe, existe um abismo, né, para a gente vir a ser. E quando a gente está falando disso, a gente está falando dessas sociedades pobres. Agora, o que a gente precisa fazer? O que o hip hop precisa fazer urgente? É olhar para a base. Então, a gente precisa voltar para a base, precisa ensinar essa base, precisa fazer com que essa base se atraia, né? Porque eu acho que a dança é um dos últimos elementos que a pessoa quer ser. Porque, assim, olha assim, qual dançarino hypado do rolê que tem, assim, que você fala assim, esse brasileiro aqui ganha mal grana, ficou milionário, né? É uma questão. Rapper você vai ver. Grafiteiro a gente tem. Então a dança ainda ela está muito longe da gente entender esse universo do mainstream e tal. Mas a gente pode chegar lá, podemos. Né? Se a gente estudar, tem gente que está estudando a dança, fez faculdade de dança, tem as ETEC da vida, né? Os cursos técnicos em dança, tem as pós, mas ainda assim a gente fala, tem bastante gente fazendo. Não é bastante gente. É um número significativo de pessoas, assim, para a gente que é da dança, mas ainda que é muito, muito, muito pequeno em relação ao que a gente pode alcançar com a dança, né? Então, eu acho que, assim, o caminho é a gente acreditar, é transformar. Quem gosta dessa coisa, desse lugar onde eu me encontro, que é o lugar da mudança social, né? De você enxergar o hip hop como possibilidade de mudança, essas pessoas que são responsáveis, que são os agentes, que vão ir nas bases, até as bases e difundir isso. Porque senão a gente corre o risco de se tornar esvaziados em nossa cultura, né? E é isso que a sociedade quer, que a gente não absorva a profundidade da nossa riqueza, né?
Então, quanto menos a gente sabe, mais devorado pelas esfinges seremos. Então, a gente não quer que o leão devore a gente quer estar nesse lugar. Então, assim, que lugar que é esse, né? Num lugar onde eu possa ter minha internet da hora, meu tênis da hora, minha casa, meu carro, ter uma vida estável. Mas para isso, mas como que eu posso ter minha vida estável sendo o que eu sou, o que eu quero ser? Meu, é difícil, não é fácil. Eu estava falando hoje isso. Não é fácil a gente, por exemplo, estar numa pós, não é fácil a gente estar no nosso lugar enquanto arte educadores ou enquanto ativistas, né, do hip hop. Não é fácil esse lugar, mas é um lugar que você consegue enxergar mudança, né? Então, é muito complexa essa questão que você fez, Paulo, porque assim, dentro do nosso país, porque a gente não está falando de Los Angeles, né? Quando a gente está falando de dança, Los Angeles é o mundo, assim, a gente não está falando desses lugares, a gente não está falando de Europa, que pagam 1 milhão, né? A gente tem 1 milhão em patrocínios de eventos para você fazer competições e tal. A gente está falando de Brasil, né? E Brasil a gente está tendo a prova agora durante a pandemia. Quantos editais abriram e quantos grupos conseguiram fomento? Quantos grupos conseguiram ser de fato contemplados com a Lei Aldir Blanc? Foram poucos grupos. Existem muitos grupos. Só que o que acontece? Eles não conseguem chegar nesse processo que é segregador, que é o processo seletivo. Praticamente preencher uma ficha de inscrição na secretaria, você fica... Não sei se vocês tiveram acesso ao território hip hop, que está aberto agora. Encerra hoje. Aí você olha para o edital, assim, é uma burocracia. Nem todo mundo consegue. E assim, quem tem certificado, quem tá preocupado, vamos supor, o cara só dançou a vida toda, e agora tem a pandemia, tá tudo parado, aí eu vou prestar, né? Vou tentar ser um orientador ou um coordenador, mas como que você certifica tudo? Comprova, porque tem que ter certificado. Então, assim, quando você for dançar, pode ser na esquina lá da Casa de Cultura, chamou, é voluntário, pede uma carta de acontento, sabe? Pede um comprovante, uma declaração que você dançou ali, porque isso pode servir depois. Então, assim, hoje a secretaria pede um monte de documento, a gente reivindica um pouco essa questão, porque, assim, é difícil. Então, ser artista, né, viver de arte, é complicado no Brasil, porque a gente não está preparado, porque lá fora os caras vão pagar para um design fazer todo o seu material, né? Então, você vai chegar com o seu material pronto ali. Aqui não, aqui a gente tem que montar nosso material. A gente não tem ninguém para fazer nosso material, nosso portfólio. A gente não tem ninguém para montar nosso currículo artístico. Então a gente tem que aprender ali fazendo, né? E muitas pessoas, eu fui curadora várias vezes, fui curadora em Osasco, aqui em São Paulo, fui no Prêmio Sabotagem. Então, assim, as pessoas não têm experiências em fazer portfólio. Um portfólio que seja assim, esse aqui, né, tá ok. Mas isso a gente não aprende, né? E não aprende, não tem um cachê, não tem uma grana para pagar o serviço, né? E a gente, quando a gente está falando de projetos, a gente tem que entender que todos os setores têm que ser pagos, né? Então, por exemplo, em casos de editais, assim, você foi aprovado num PROAC, aí tem lá, você tem que mandar um relatório, né, de execução. E aí você tem que provar com foto e vídeo. Aí você não pagou o videomaker, né? Porque você acha que qualquer um pode tirar foto, e não é assim. A gente tem que pagar os serviços, né? E é só assim que a gente vai construindo uma rede. Eu acho que a gente está num processo bacana, que é essa coisa da interatividade. Por causa da pandemia, a gente tem que aproveitar e a gente tem que construir redes de conexão. Então, quanto mais a gente se apoiar nessa rede, mais a gente evolui. Aí a gente vai atingir aos objetivos aí que o Paulo falou também nessa questão. Não sei se eu respondi, Paulo. Mas alguém quer falar? Pode, se alguém quiser comentar no chat, a gente lê aqui. Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone, perguntar alguma coisa. Eu queria comentar, né? Você fez aquela pergunta, né? O que define, né, uma criança problemática, né? Um aluno problemático, né? E tipo, é, pelo que a gente convive, né? Eu era, tipo, mais ou menos o comportadinho, né? Fazia lição bonitinho, né? Mas eu gostava de estar no fundão também. Então, é, é,
porque eu era criança, né? Eu gostava de estar me interagindo com outras crianças e brincando também, né? Então, tipo, o que é o problemático? É o que geralmente é o que está fora do padrão de comportamento definido pelo sistema militar no período militar em que a criança ela tem que ficar comportada assistindo a aula ouvindo o professor, né? Que é basicamente o comportamento de um adulto, que a gente espera de um adulto. E a criança não vai ter esse comportamento, né? De estar aqui ouvindo, né? Sabendo o seu lugar de fala, de esperar a sua vez, né? Prestando atenção. Não, a criança ela tem o comportamento dela, tem a necessidade dela, tem a ansiedade dela. E saber lidar com isso é o trabalho do professor, do educador, do pedagogo, né? E a maneira que você trouxe, né, através do hip hop, principalmente para lidar com as crianças de hoje em dia, que tá o quê? Familiarizada com o funk, uma ideia muito incrível, né? Então, tipo, eu achei muito bacana toda essa vivência sua e essa, essa, essas, essa sua maneira de lidar, né? De entender essas crianças e trazer uma forma de fazer com que ela se interesse por algo, né? Ela não fique largada, porque geralmente os professores têm dificuldade né, de lidar, eles acabam deixando mais largado, né? Principalmente na escola pública, né? É, eu na escola pública destrinchei de ser o aluno bonzinho. Eu falei, foda-se, eu quero. Porque pra mim já tava fácil, né? Então, tipo, eu falei, não tá mais, não é mais gratificante ser o aluno exemplar, né? Então eu vou, né? Isso já na adolescência, né? Mas aí é outra história, né? Enfim, era isso que eu queria contar. Então, eu acho que dentro dessa coisa, né, do que é ser um aluno bonzinho ou o aluno problema, né, o estudante problema, primeiro que tem cor, né, tem classe, tem tudo isso. Então, tem esse processo que você falou da ditadura e tal, dessa coisa militarizada, mas tem essa questão da raça, né, da cor, do que é definido, né, porque a gente sabe que o racismo ele está em todo lugar, ele é estrutural, é institucional, e assim, nas escolas também tá imposto, está dado. Então, se vocês olharem, fizer uma análise das notas das pessoas que são negras, vocês vão ver que a média deles vai ser sempre C. Você pode tirar A, né, ou 10, ou 5, que às vezes é número ou letra, né? Que os professores vão te dar C. Ele vai ser sempre um aluno mediano para esses professores. Ele pode ser o melhor aluno do mundo, mas vai ser sempre um aluno mediano, né? Por causa disso, por causa dessas questões, a gente tem que combater isso, né? Porque chegam no Enem ou em qualquer outras coisas, ele não vai conseguir porque a nota dele foi mediana lá no ensino médio. Foi um aluno ruim, mas não porque às vezes ele tirou aquela nota, mas porque eles colocam essa nota, mesmo que você tenha tirado nota alta, porque eu sou fruto disso, dessa realidade. E quando a gente está falando de plano de aula, por exemplo, voltando para a educação, ou para a arte educação, a gente tem que entender que nossos planos eles têm que ser mutáveis o tempo todo. E a gente tem que negociar, porque senão o papel do educador senão vira uma outra coisa. Eu não posso impor a minha dança só porque eu danço break. Mas jamais que eu vou conseguir chegar na 17, ali em Paraisópolis, ou no Einstein, no Albert Einstein, que fiquei exatamente na 17. Jamais que eu vou conseguir chegar lá, eu já dei aula lá. Nunca que eu ia conseguir chegar dando aula de break. Eles não iam dançar se eu não dialogasse com eles. Então, com os adolescentes, eu fui conhecer as realidades. Eu conheci os bares locais, eu conheci as baladas que eles frequentavam. Eu conheci a 17 para eu poder dialogar com eles, senão não tinha ideia. Eu falei, então vamos negociar, vamos negociar. Já aí a gente fez um contrato pedagógico. Acho que é isso, né? A gente tem que negociar com a molecada. O tempo todo tem que ser negociação. E só assim a gente vai conseguir fazer com que essa educação faça sentido para eles, né?
Então, acho que eu caí. Tá rolando, tá rolando. Tá Tá rolando. rolando, rolando. gente? Tá, você tá aqui ainda. Ah, gente, mas eu não sei onde vocês estão, mas sumiu aqui. Então, mas eu acho que a gente tem que criar essa política de que a gente tá ali para transmutar e também para se permitir, né? Porque a gente tem que se permitir mudança também. Então, o quanto eu aprendo com essas crianças e adolescentes, né? Quando eu estou em aula. Eu estou voltando agora para a escola, né? Com o campo, no doutorado, eu vou dar aula numa escola que fica no Capão Redondo. Então, o quanto que a gente aprende, né? Quando a gente está em campo? Porque nada mais bacana do que o chão da escola ou o chão do ambiente que você tá para você criar experiências, né? E você também se colocar em xeque, porque cada região é uma região. Então, o jeito de ensinar da galera viver aqui no Capão, na Godói, é diferente da galera que está lá na cidade de Tiradentes, no Saturnino Pereira. É diferente da galera que está em São Mateus. São periferias, mas realidade distinta. Então, a gente vai tendo que respeitar tudo isso. E para quem só curte, só é dançarino porque curte, é entender o seu corpo, né? Eu acho que a gente tem que entender as limitações do nosso corpo. O corpo, ele diz muita coisa no nosso corpo, ele traz as nossas histórias e ele faz com que a gente se conheça também, né? Então, tudo é um processo de aprendizado. Então, às vezes a gente entende como aprendizagem só o sentido dessa escola formal, né? De ir até a escola, mas com a gente aprende. Quando a gente está lidando com dança, a gente está vendo, a gente tem que ver que o nosso corpo é um mosaico, né? Que a gente vai fazendo. Tem vários jeitos de se movimentar, de maneiras leves, de maneiras mais bruscas. Então, como que a gente vai se movimentando? Como que a gente vai se autoconhecendo? Quais são os nossos limites também, né? Porque, por exemplo, eu fiz cirurgia, sofri acidentes, etc. E como que a gente vai reagir a cada coisa que a gente experimenta na vida, né? Porque chega uma hora que o nosso corpo cansa também, né? Então a gente vai tendo que se respeitar. Então o corpo é um lugar de muito aprendizado. Então o corpo ele fala, né? Então quando a gente está dando aula, a gente também tem que prestar atenção nisso. Agora a gente está falando muito das Olimpíadas, né? Quem são os treinadores? Quem são as pessoas capazes para treinar esse corpo, né? Porque a gente sabe que o alto rendimento é lesão, né? É símbolo de lesão. Como a gente pode evitar isso tudo? Então são várias questões que a gente vai colocando na nossa realidade, no nosso dia a dia, para a gente poder trabalhar, né? E quando a gente fala de dança, a gente está falando de um universo assim. A dança ela pode estar na escola, ela pode estar na academia, no esporte, ela pode estar na rua, ela pode ser só minha, como eu falei para vocês, de uma experiência minha, mas assim que acabou virando uma outra coisa para mim. Eu não tinha intenção de me tornar arte educadora, eu não tinha intenção de me tornar dançarina, na verdade. A dança era algo para mim melhorar os meus movimentos. Era isso. Então eu queria melhorar os meus movimentos. Eu queria me mover. Era uma necessidade. E eu vi um caminho. A única coisa que eu tinha de referência de movimento era a dança, porque meu tio dançava, etc. Então eu falei, ali era uma possibilidade de me mover sem me machucar, porque o futebol, né, a gente sabe que eu ia correr riscos ali. Então não podia correr risco de ter outras fraturas, né? Então para mim a dança ela tem um significado emocional nesse caso, né? E eu acho que mas o hip hop ele também possibilita isso, né? Então todos os elementos que a gente passa, se a gente não tem emoção, né? Então não é arte, que aquilo que você está fazendo, desiste. Não é arte, então e joga fora, né? Porque se você não ama, não vive, não experiencia. Então é a gente se libertar, né? Eu acho que o hip hop para mim tem esse sentido de libertação. Libertação de várias coisas. Assim, de coisas pessoais, né? Internas minhas, dos meus medos, né? Por exemplo, enfrentar uma roda, uma cypher. Para mim era uma questão, só tinha homem na cypher, né? E estar de calça larga, camisetona e tal, e você ter que encarar aquilo, né? Suando frio ali, com o mau medo das pessoas te zoarem, né? Teve uma época que as pessoas zoavam, que os caras zoavam com as meninas que entravam na roda. Então, assim, é todo um processo. Então, é todo um processo de construção de quem é você, né? E quando a gente está falando de mulheres que dançam, de mulheres no hip hop, a gente está falando de uma luta, assim, dupla, tripla, porque a gente está falando de vários processos, né? A gente está falando, quando a gente fala de corpo, a gente está falando da gente enfrentar a gente
com vocês meninos, mas para vocês, para os homens, para os rapazes, é sempre mais fácil, porque você já tem um lugar de pertencimento, de reconhecimento, que é a rua, é a noite. Vocês têm acesso. A mulher, ela não tem, ela tem que construir esse acesso, e mesmo assim a gente tem que estar sempre com receio, sempre alerta por causa dos estupros, dos abusos, da opressão sexual, enfim. Tem toda uma coisa construída ali ao nosso redor, que a gente vai tendo que aprender a lidar. E quando a gente entra numa cultura que majoritariamente é composta por homens, aí é outro BO que se arruma, né? E a sua família vai falar, você está fazendo uma coisa que é de homem, isso não é para você, e aquilo é... E a gente vai subvertendo, né? Subvertendo o tempo todo, assim, jogando o tempo todo com essa coisa de estar ou não estar. Hoje, eu acho que para as meninas tá mais suave, no sentido de que elas podem usar a roupa que quer para dançar e tal. A gente não, a gente tinha que usar determinadas roupas para ser reconhecidas. Mas ainda assim tem essa coisa do confronto com o corpo. Quando a gente está falando de break, por exemplo, que é força, de cramp, que é força. Então tem essa coisa, né, de que para a mulher é impossível, né, de se fazer. Tem esse imaginário, né, e que será que ela é capaz? Será que ela consegue? Né? Então, eu acho que para a mulher tem todo esse jogo aí. Quando a gente fala, por exemplo, de grafite, né? A Anjinha, ela é uma grafiteira, por exemplo. Quando a gente fala de rappers e que seja um rap engajado ou não, né? O que é ser real ou não real dentro das letras de rap ou das vertentes do rap, né? Digamos assim. A mesma coisa do grafite, né? O que está dentro do hip hop, que não está dentro, como que é a mulher, e para a mulher que é DJ, por exemplo, os equipamentos são tão caros, né? E são coisas que vão ficando distantes para a gente. Mas então, como que a gente vai se aproximando dessa cultura, usando ela praticamente sem nada, né? E a gente vai conseguindo transformar a nossa própria história. Eu acho que o rolê é mais ou menos por aí, né? Independente de qual lugar que você quer ficar dentro desse universo que é o hip hop, desse planeta chamado hip hop, né? Porque quando a gente fala de hip hop, a gente está falando de letramentos, de diversos tipos de letramentos. A gente está falando do elemento só que você aprende, vamos supor, eu estou aprendendo a linguagem do break, né? Então, mas só ali ele já te traz todo o histórico do quem foram esses breaks que iniciaram, toda a história de surgimento dessa dança propriamente dita, né? Do rap é a mesma coisa, DJ, MC, beatbox, moda, literatura. Então, é todo um universo, mas não só isso, porque aí a gente vê que são movimentos de resistências, né? Então, o hip hop ele passa por isso, por esse movimento de resistência. Então, você tem que existir e resistir ao mesmo tempo no ambiente que está feito ali, que está posto, que é para te matar. Então, você fala, como que eu vou sair? A virada é uma virada criativa. Então, o jeito de se fazer a revolução é pela criatividade, utilizando dela, né? Desses modos que a gente tem aí de ser criativo. E quanto mais a gente necessita, mais a gente tem o potencial criativo ali o tempo todo, porque a gente vai criando mil jeitos e forma de sobreviver, né? De sobreviver ao cativo, de sobreviver no inferno, né? Como a letra dos Racionais fala. Então, acho que as minhas experiências, ela tá dentro desse recorte também, né? Porque a minha realidade é uma realidade de favela. E ao mesmo tempo hoje, por exemplo, quando eu olho a minha trajetória e me vejo dentro da Universidade de São Paulo, por exemplo, é uma coisa muito louca, assim, porque você não se vê naquele lugar que é um lugar da branquitude, mas ao mesmo tempo você está ocupando aquele lugar, né? Então é literalmente uma ocupação. A gente se vê ali dentro desse espaço que era para ser acessível para todo mundo, porque você está dentro de uma universidade pública, né? Então não era para ser uma dificuldade a gente ter esse acesso, mas infelizmente a gente sabe que é segregador também esse lugar, né? Eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta. Pode fazer, gente. Eu fico falando, eu vou entrando em outra vibe, saio de um assunto e entro em outro. Primeiro, satisfação e gratidão imensa por tudo que você falou até aqui. A importância, fiquei muito feliz de conhecer um pouco sobre o seu trabalho, sua trajetória. E a minha questão
é sobre arte e educação, né? Como que foi para você aceitar esse lugar? Eu sei que você falou um pouco dessa sua vontade, dessa conexão com o todo, de ver as pessoas largando a escola e essa importância que a educação teve na sua vida, mas eu, por exemplo, enfrento uma trava imensa de não me sentir preparada para trocar, sabe? Então, eu queria saber, assim, como foi sua experiência nesse sentido de como você entendeu que isso era para você, que poderia ser para você, e que você poderia, de fato, agregar nas outras pessoas, e se rolou, assim, essas travas, inseguranças, e como você trabalhou isso. Ah, isso sempre, né? Porque assim, eu acho que a maioria das pessoas acho que acontece a mesma coisa. Quando a gente vê, a gente está ensinando e as pessoas falam, vai dar aula em tal lugar, que eu fui dar aula como voluntária, né? Num ateliê terapêutico. E para as crianças de primeira a quarta série. E esse lugar foi uma escola para mim. Eu não tinha as bases de Paulo Freire, por exemplo. Né? Eu fui ter depois. Eu não tinha lido Pedagogia do Oprimido, eu não tinha acesso a muitas leituras referentes à arte e educação, né? Propriamente dita. Então, eu fui aprendendo no dia a dia, no cotidiano. Então, eu via a realidade. Eu sempre fui uma pessoa de enxergar o ambiente, o que está acontecendo, e de conversar muito. Então, como eu tenho muitos irmãos, então sempre eu fui de falar muito, assim, dialogar mesmo. Então, acho que foi a base do diálogo que eu fui ajustando. Na verdade, eu fui criando situações. Por exemplo, como que eu ia trabalhar com as crianças? Criança é uma maravilha, assim, já digo de antemão. Assim, eu adoro trabalhar com criança porque criança se joga. Então, as crianças tendem a se tornar ótimas dançarinas, assim, eu tenho bons históricos disso. Por quê? Porque quando você pega o corpo meio que pronto do adolescente, do jovem que está na fase, sei lá, dos 13 aos 17, aos 13 é um porre que todo mundo se acha meio que dono de si e fala assim, meio que um jovem adulto, né? Já essa adolescente e tal, não vou fazer. Aí fica aquela coisa, as meninas para um lado, os meninos para o outro, é sempre a mesma história. Então você tem que ficar criando situações, mas assim, eu não tinha uma base teórica. Eu olhava sempre o que eles gostavam de fazer, por exemplo, lá no ateliê era um espaço aberto e a brincadeira mais louca que eles adoravam fazer era esconde-esconde. Então, eu sabia que eles chegavam um pouco antes, meia hora antes das atividades, ficavam brincando de esconde-esconde, que tinha um monte de árvore. Então, o que aconteceu? Eu comecei a brincar de esconde-esconde também. Eu chegava um pouco mais cedo e comecei a entrar nessa vibe. E virou a atividade que todo mundo, assim, histórica, até fechar o ateliê. Eu trabalhei lá 9 anos e durante esses 9 anos, assim, a brincadeira histórica, assim, era o esconde-esconde. Mas aí a gente vai negociando, né? Então, eu via que com o esconde-esconde eu podia ensinar várias coisas. E assim, eu ia ensinando os nomes do espaço, misturava com o nome de fruta, misturava com o nome de... Daqui a pouco era um rap, daqui a pouco a gente estava criando um rap, era assim, da dança para um rap. E aí a gente ia misturando o jogo, o lúdico, mas porque eu já tinha essa bagagem de praticar esporte, né? Então, também facilitou a minha vida quando eu fui dar aula, né? E aos 13 anos de idade, eu também, agora você me falando, eu me lembro da minha experiência pedagógica, né? Eu trabalhei numa escolinha, não pode falar, né? Trabalho infantil é crime. E eu trabalhei na infância, né? Porque minha família passou necessidade. E eu fui trabalhar nessa escolinha e eu era ajudante, trocava as crianças, trocava a fralda. Então a mulher vinha, dava banho, tinha uma mulher que dava banho, eu era tipo a trocadeira, ia lá e trocava as fraldinhas e tal. Só que depois, eu acho que um ano mais ou menos, eu entrei para auxiliar o maternal. E também eu tive umas bases, querendo ou não, eu tinha alguma base pedagógica ali no meu inconsciente, né? Adquiri isso. Só que eu não levei a sério. Depois eu fui para o ensino médio, aí eu saí desse lugar, porque ficava muito longe da minha escola, a escola onde eu estudei, né? E aí, aí eu fiquei dançando, né? Isso eu dançava, tal. Quando eu vi que a possibilidade, eu falei, ixi, agora eu tô dando aula, eu não queria isso na minha vida. Eu peguei a transição do magistério e eu falei assim, eu não faço. Aí eu fiquei, né, aquelas fazendo mil coisas, né? Pensando, não, pensamento positivo, eu não quero fazer, não quero. Aí o Estado tirou. Foi um alívio. Minha mãe queria que eu fizesse, né? Eu não queria ser professora porque eu achava que ganhava pouco, eu achava que não era um cargo, não era reconhecido. Mas eu não me vi ainda nessa coisa da arte e educação. Aí eu trabalhei, eu acho que uns 2 anos
Depois que eu peguei, comecei a pegar gosto, porque a diretora, saiu uma professora lá era assim, o ateliê. Eles trabalhavam com óleo sobre tela, né? Pintura a óleo. E tinha um reforço de língua portuguesa, matemática e tinha terapia em grupo para as crianças e tal, para os familiares. E eu entrei com essa coisa da dança junto com o Carlos, e ele morava no bairro, aí ele me chamou, que era um arte educador. E ele me chamou e falou, vamos lá, você fica lá com as crianças e tal. Até então, ele estava dava aula para os adolescentes, eu para as crianças e tal. Beleza, né? Aí faltou a professora de matemática. Aí a tia Mazé falou assim, Cris, você não consegue ficar... Era um período, gente, só um período curtinho. Aí eu comecei a dar aula de matemática, porque eu gostava muito de matemática, eu sempre gostei. Só que não tinha as bases de Paulo Freire, mas eu dava aula de matemática assim, eu não era na sala, tinha uma salinha lá para as crianças estudarem, né? Falaram, não dá certo. Era na árvore, estava no galho, em cima da árvore, no chão, qualquer lugar. Menos, do jeito que eles quisessem, achassem que era confortável. Aí a diretora, que era a tia Mazé, ela chegava, tá tudo bem? Eu falava, tá tudo bem. Só que eu comecei a fazer isso, foi me ajudando na dança. Porque o que eu comecei a fazer? Eu fui na vizinhança, aí eu conhecia o tiozinho da quitanda, o tiozinho que vendia a tiazinha do geladinho, o tiozinho que vendia coxinha. Então eu trazia essa história toda da rua para dentro do ateliê. E aí a dança começou a fazer o mesmo sentido. Então tudo começou a se misturar. Então eu dava aula de dança e de matemática. Depois comecei a dar aula de esporte e de criatividade. Aí eu comecei a misturar tudo isso. E isso eu estava fazendo, era educação. E eu não sabia que eu estava... E ali eu fui construindo o meu método de dar aula de dança. Eu fui construindo um jeito de dar aula. Depois, quando eu fui para a casa do Zezinho, que lá era mais pesado, a gente tinha que fazer planos diferentes. Então, o que eu comecei a fazer? Na época, hoje, vocês têm os fundamentos, as nomenclaturas, os nomes dos passos. A gente sabe o que é cada passo, né? E como executá-lo. Então, você tem o nome do passo, você sabe como que você faz para descrever ele, para explicar para os estudantes, ou para minimamente desenhar, porque tem gente que você tem que desenhar, fazer as imagens, né, dos passos, desenhar no chão. Eu ia criando coisas assim. Jogos, por exemplo, para crianças, histórias infantis, jogos infantis, para os adolescentes, eu ia misturando essas coisas, que eu acho que é isso, é pegar o que eles fazem na rua, o que eles gostam de fazer. Inicialmente, você pergunta, o que você gosta de fazer? Quais músicas você gosta de ouvir? Vamos fazer uma coreografia com essa música. Mas essa música não dá para usar. Por que não dá para usar? Porque essa música tem que ser machismo. Então, vamos explicar o que é machismo. Então, a gente entrava em outras questões para além da dança, né? E aí eu estava fazendo um método de se fazer desenvolver a arte, a educação, né? Mas ali eu não sabia. Então, quando eu comecei a sistematizar na casa do Zezinho, a falar assim, não, agora eu sou arte educadora. Eu acho que foi na casa do Zezinho que eu falei, agora é isso. Porque dali eu fui dar aula, eu dava aula na casa do Zezinho 3 vezes por semana, aí 2 vezes no ateliê, depois eu saí, fiquei só 2 vezes no ateliê, depois a semana eu dava aula no céu. Então esses lugares, eles foram sendo escola, mas hoje a gente sabe que tem livros, que tem curso, sabe? Hoje vocês podem fazer formação, né? A gente está fazendo uma espécie de formação aqui hoje, né? Então de como você construir esse método, né? Então, é pensar que você, inicialmente, assim, você reproduz aquilo que você aprende. Então, era aquecimento, alongamento, e os passos que você tem que fazer, que a gente sabia fazer, né? Mas hoje não, a gente pode dividir, né? Por exemplo, minha aula é de break, então, quais são os fundamentos? Quais são os passo a passo? Qual é o passo a passo? Né? A minha aula é de lock. Primeiramente é separar os passos centrais, assim, e os mais básicos, os mais fáceis de se fazer, para iniciantes. E depois você vai evoluindo. Então, tudo isso é um processo, né? Mas cada um tem seu jeito de fazer. Isso que é mais louco. Porque, assim, por mais que tenham as bases teóricas, né? A gente pode pegar bases assim, de grandes dançarinos, né? Europeus e etc. Eu poderia estar citando uma lista de referência aqui, mas eu acho que, assim, cada um tem um jeito de se fazer. Quais as questões que a gente sabe que vai envolver o Brasil e a corporeidade ou o corpo? A gente sabe que a gente vai barrar nas desigualdades, a gente sabe que vai barrar no racismo, nas violências. Quando a gente está falando de dança, a gente tem que ter cuidado, né? Porque quando a gente tem que ter um olhar e uma escuta, eu acho que o Paulo também levantou essa questão da escuta, né? Da gente criar uma escuta sensível, né? O arte educador, ele tem que ter essa escuta. Porque o corpo ele vai dizer muita coisa pra gente.
Às vezes tem criança ou adolescente que tá com blusa o tempo todo. Tá um calor de 30 graus, o cara tá com a blusa, não tira. Aí quando você vai ver, ele tá se automutilando, sabe? Então a gente tem que saber ouvir esse corpo, né? Desenvolver essa escuta. Eu acho que o tempo ele faz isso. E qual a diferença? Existe arte educadores e arte educadores, né? Existem pessoas que entram porque querem ganhar dinheiro. Eu comecei voluntariamente, eu fiquei 9 anos no ateliê ganhando praticamente uma condução, né? Quando eles me contrataram, era mais ou menos cento e pouco reais, assim, coisa mínima que eu ganhava, e era metade da metade do salário mínimo praticamente. Eu tinha que atravessar, não tinha integração, como tem hoje bilhete único, então eu praticamente andava mais de uma hora a pé para poder chegar num ponto que dava acesso para eu pegar uma única condução. Então, assim, o que eu fiz foi por amor. Então, o jeito que eu ensinava era o meu jeito de entender o hip hop, era o meu jeito de entender a dança, e eu acho que a gente também não pode falar assim, eu quero que ele seja um locker, eu quero que ela seja uma pop. Não, a gente tem que ensinar. Agora, se a pessoa vai levar isso como profissão, ou se ela vai levar isso a sério lá mais para frente, aí é outra coisa. Agora, quando a gente está numa função de treinadora, é uma outra coisa, uma outra ideia, né? Mas enquanto arte educadores, eu acho que é isso, é a gente respeitar, ter as nossas limitações, né? Do que você entende da sua dança, da sua formação. Eu tive acesso a outras danças, né? Então, quando e isso às vezes as pessoas não têm, né? Eu tive o privilégio de ter acesso à dança locking, pop. Eu dancei dança espanhola por um tempo, então eu tinha muita facilidade com os movimentos, né? E eu fiz sapateado um tempo, então, sim, toda a bagagem que você tem com o corpo, você vai absorvendo e você vai trazendo. Então, assim, o que você traz de história com o seu corpo e é o como você vai construindo. Hoje, você tem curso, né? Então, eu acho que para vocês agora, se informa, faz curso técnico, faz faculdade, mas assim, e nada vai te ensinar, nenhuma teoria vai te servir se você não estiver na prática, se você não estiver no chão. Nenhuma teoria vai te servir se você não estiver em contato com o outro, né? Então, para você se formar enquanto arte educador, não tem títulos. Eu tenho título, né, de mestre, mas assim, de que vale esse título se eu não tiver pisado no chão da escola, se eu não tiver pisado no chão de uma ONG? Por exemplo, a minha experiência como arte educadora, ela foi fundamental para eu me tornar uma pesquisadora. Porque se eu não tivesse vivenciado todos esses anos anteriores como arte educadora, eu não teria entendido o chão da escola, por exemplo. Eu não teria bagagem para entender esse chão da escola. Porque a escola é uma surpresa todo dia, mas as ONG e os ambientes não formais são assim também. Né? Eu sempre fui uma pessoa que estava atenta à realidade do bairro, porque meu bairro era muito violento. E, por exemplo, os lugares que eu estava atuando, até antes de atravessar a ponte, era no meu bairro. Então, eu conheci esse território. Aí a galera tava, morreu alguém ali, um jovem morreu, foi assassinado. Provavelmente era um jovem que eu conhecia, ou era um parente, ou era algum amigo. Então, assim, a gente tinha o contato com essa realidade. Mas aí a gente falava, então vamos criar um escape, alguma coisa, uma interpretação aqui com o corpo, para a gente ressignificar isso, né? Então a gente criava formas de ressignificação. Eu acho que na casa do Zezinho a gente passou por muitas violências, né? Coletivas ali, e que a dança ela foi fundante para a gente ressignificar. Então, o break foi um caminho ali, mas a gente usou o ring shout também, que é uma ferramenta, né, que é um ritual assim de lamentação, grito de libertação, assim, não só de lamentação, mas de libertação, de você entender o seu corpo. A capoeira, ele já tinha corporeidade, os estudantes lá que era a capoeira, então todo mundo praticava capoeira. Então eu já tinha uns elementos bons do corpo, assim, já tinha pessoas que dançavam na casa do Zezinho, né, por exemplo. Diferente de igual também quando assim, uma outra realidade, quando eu fui para Recife. Então eu tenho umas experiências lá. Lá em Recife, a galera tem a cultura do frevo, né? Então existe a escola de frevo, escolas municipais em alguns bairros, assim, que são gratuitas.
E aí as pessoas fazem. Se você for dar aula para terceira idade, por exemplo, eu fiquei assim, nossa, vou ter que dar aula para terceira idade. É totalmente diferente daqui de São Paulo, que eu dei aula para terceira idade aqui em academia. E quando eu cheguei lá, eu vi aquelas verdadeiras bailarinas, assim, pessoas que dançavam muito, já tinha essa noção de corpo e que eu poderia avançar com outras danças, por exemplo, com o Wacken, que pediram o Wacken, por exemplo. Mas assim, é tudo que o nosso corpo permite. Eu sempre fui de experimentar também, né? Eu nunca fui bloqueada, tipo, só na minha dança. Eu falei, eu só vou dançar break e ponto. Eu dancei outras coisas, né? Eu tive essa experiência, né? Claro que, assim, eu falo que eu sou dançarina de break, porque eu não treino pop todo dia, eu não treino lock, eu não treino wacken todo dia, dancehall, que é uma outra cultura, por exemplo, mas que eu me aproximo. Então, é isso, o que o seu corpo, o que você está disposto a experienciar com o seu corpo. Eu acho que nós, enquanto arte educadores, a gente tem que ter essa mente aberta. Esse é o primeiro passo. O resto, você vai pegando. Claro que assim, por exemplo, está tendo curso de formadores. Eu acho que acho que não tem problema. Vou fechar esse WhatsApp aqui, peraí. Não está indo. Mas está tendo curso de formadores, por exemplo, na Faculdade de Educação. Era um curso gratuito, tal, né, para professores da rede, para a comunidade. Às vezes abre, assim. Aí às vezes você fala assim, mas é de educação, mas aí você pega as bases, por exemplo, da Bell Hooks, né, que é uma escritora, uma professora, que ela tem uma didática que segue um pouco a linha, segue totalmente a base, né, da pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, mas que vai te dar base. Então, assim, às vezes você fala assim, mas eu vou fazer aquele negócio teórico que não tem nada a ver com o que eu faço na dança, tal. Vai ter a ver, sim. Tipo, se é pedagogia, pode acreditar que vai ter a ver. Então, estuda um pouco, lê um pouco sobre algumas obras, por exemplo, Bell Hooks, tem Transgredindo a Educação, um livro bom dela, Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, a Pedagogia Hip Hop, é um livro que você vai encontrar várias referências, que é esse meu livro, por exemplo, né? E aí você vai construindo esse sentido de educar, né? Porque a gente está falando de arte e educação. E cada lugar é um lugar. Por exemplo, assim, tem amigos que são, por exemplo, o mestre P trabalhou anos, né, na fundação, que era a antiga FEBEM, né? Ele trabalhou na antiga FEBEM. E é a fundação. Então, quem está no cárcere ali é totalmente diferente, né? Tem que lidar com outra situação. A gente quando a gente está numa ONG, a gente está lidando com um preventivo. Se a gente vai para o cárcere, a gente está lidando com um outro tipo de realidade. E quais são as ferramentas que a gente vai utilizar ali? Uma pedagogia social do professor Roberto da Silva, por exemplo, sabe? É a gente construindo caminhos que vão fazendo com que, criando ferramentas, né? Na verdade, para a gente poder fazer do nosso educar um educar diferente, porque a gente tem que engajar esse jovem. E às vezes não é a dança que vai engajar no primeiro momento. Às vezes é uma necessidade básica. Às vezes você descobriu que o menino ele está precisando de um serviço, um tratamento odontológico. Às vezes o menino está precisando de um reforço na matemática. E você orientar, entendeu? Às vezes você só fez uma orientação ali e você já ganhou um. Então, e como que você faz para mantê-lo ali dentro? Então, a gente vai... estratégia o tempo todo. Porque assim, não tem receita de bolo quando você fala de educar, né? Se você criar uma receita de bolo e falar que ela é permanente, então você está fazendo errado. Desculpa. Porque as realidades, elas vão mudando, né? Todo dia muda. Por exemplo, hoje a gente sabe que a nossa realidade aqui é a fome, né? A vontade de comer, e a extrema desigualdade, e a Covid está lá no último plano, né? Porque as pessoas pensam em sobreviver primeiro. E como que a gente vai lidar com essa nova realidade? Como que a gente está lidando com essa nova realidade, né? Então, reajustar. Por exemplo, a gente, no meu grupo de pesquisa, a gente está praticamente um semestre inteiro conversando com os professores, criando uma escuta, para a gente poder, agora que a gente está nesse processo de divisão de onde o professor quer ficar, né? Porque o professor escolhe inicialmente qual pesquisa que ele quer seguir. Por exemplo, se é com hip hop, se é com a dança. Aí, dentro do hip hop, é com rap, é com dança, é com o que você quer. Então, ele vai escolher. Aí tem os pesquisadores ali do hip hop. E aí, por exemplo, ele escolheu, aí a gente atua na
multidisciplinaridade, a gente vai atuar junto, mas tem a sua especificidade. Então, o professor ele também tem que conhecer essa especificidade. Ele tem que conhecer o meu campo e eu tenho que conhecer o plano de ensino dele. Aí, quando a gente for dialogar com os estudantes, aí vai ser uma outra história. Eu já aviso logo para os professores, ó, tudo que a gente está construindo aqui vai ser desconstruído quando a gente tiver em contato com os estudantes, porque a gente precisa entrar em contato com outras culturas, com as culturas deles. Então, é a mesma coisa que eu falo para a arte e educação. Quando a gente entra no chão do lugar que a gente vai dar aula, a gente tem que sempre olhar ao nosso redor, saber o que está pegando. Tem um time de futebol ali, tem um campinho de futebol que a galera gosta de jogar. Quem é esse time? Porque, assim, às vezes os passos que você está ensinando aqui na dança pode ajudar o menino lá no futebol. Então, é ir criando rede mesmo, sabe? Eu acho que é esse o grande segredo, assim, de ser um arte educador, assim, que todo mundo quer aprender com você, que todo mundo quer conhecer e faça a sua aula, né? Porque a gente tem que criar, né? Um jogo de cintura aí. Cris, a gente vai ter que encerrar aqui porque agora já vai ter a vivência com o Evandro Hegel, tá? Muito obrigado. Foi maravilhoso estar com você aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Algumas considerações? Eu agradeço a participação, acho que sempre é bom a troca. E quem quiser me procurar pode chamar no direct, ou se qualquer coisa vocês podem me chamar no Zap. Eu não sei se vocês têm no Zap aí, mas pode chamar qualquer dúvida que tiver, ou precisar de indicação de livros, essas coisas. Tem a minha página chamada Pedagogia Hip Hop Brasil, vocês podem acessar lá. Tem bastante vídeos ali disponíveis no Facebook e no YouTube. Livros, são livros, né? Que dá pra gente ler ali, mas são várias ferramentas ali que dá para vocês pegarem de suporte para as aulas e para aprendizado. E um bom domingo para vocês e bom evento. Obrigado para você também. Até mais, então. Até. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Agora vamos abrir a outra sala para a vivência do Evandro Hegel.